Olá, meu nome é Cindiane, eu sou professora da Rede Municipal de Peró e vou trabalhar com vocês a disciplina de matemática. Vamos lá? Bom, hoje nós vamos trabalhar as aulas 3 e 4, conjuntos irracionais, explorando o número π. O objetivo da aula é reconhecer a existência de segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional. Reconhecer números irracionais em situações de medição. Aproximar um número irracional de um número inteiro irracionais. Bom, aqui, pessoal, na primeira atividade, é uma atividade bem prática na realidade. Então, ele vai pedir para que a gente faça a experimentação de alguns valores, né, de fazer a medida de alguns objetos, né, na forma circular, e que nesses objetos a gente consiga aí trabalhar o conceito do π. Então, aqui, pessoal, é uma atividade que vocês vão ter que estar trabalhando em casa através da medição dos objetos. Como que vai funcionar isso daqui? Eu vou fazer com vocês, um exemplo com vocês, e os demais eu quero que vocês tentem trabalhar essa ideia aí em casa, tá bom? Vamos lá. Então, aqui, ó, vocês vão pegar um objeto qualquer, vamos supor que eu esteja medindo um objeto circular, um prato. Esse prato tem comprimento da circunferência, então eu vou pegar e vou fazer essa medida aqui, ó. Certo? Então, vamos supor que o comprimento disso daqui, ó, que o comprimento e o diâmetro é daqui até aqui, né, gente? Ó, é 2 vezes o meu raio. Então, o diâmetro dele, vamos supor que eu tenha um diâmetro de 20 centímetros, ok? Bom, vocês vão fazer, então, o comprimento dele, né? O comprimento dele. Vamos supor que eu tenha medido lá, meu comprimento deu 94,5, um exemplo. 94,5. E aí eu vou dividir esse comprimento por esse diâmetro. Então, eu vou fazer lá 94,5 dividido por 20, certo? Desculpa, gente, aqui eu coloquei o valor errado. Vamos voltar aqui rapidão, nesse valorzinho aqui. É 62,5. E aí a gente faz a divisão. Vai ficar 62,5 dividido por 20. Então, vai dar um valor aqui, ó, 1,125. Aí, vamos pegar um outro exemplo, sei lá, vamos pegar o exemplo de um copo circular, certo? O diâmetro desse copo é de aproximadamente 8 centímetros. Então, eu vou pegar aqui, ó, o comprimento dele deu 25, ó, o comprimento é essa volta toda, tá? 25,3, por exemplo. Daí, eu vou fazer, então, 25,3 dividido por 3,14. 25,3 dividido por 3,14. 5,3 dividido por 3,14. Rapidinho. Acho que o valor aqui também não deu certo. Bom, o processo vai ser esse. Vocês vão fazer e vocês vão olhar os valores que vão dar aqui, gente. Ó, eu vou usar esse valor aqui que a gente chegou no primeiro, tá? E a gente vai fazer uma
experimentação, na verdade, porque não é uma demonstração, né? Demonstração, ela prova o valor real, né? Então, aqui, ó, vai ficar assim, ó. Quando dividimos o diâmetro a circunferência pelo diâmetro, o que a gente tem? Os valores, eles vão ser sempre aproximados, tá? Então, a gente vai colocar lá, os valores serão sempre aproximados. E sempre próximos do valor de π, que a gente chama, que é o 3,14. Vocês viram lá no exemplo que a gente fez, deu 3,125. Ó, é um número próximo de 3,14. Se vocês observarem, para qualquer forma circular, isso vai acontecer, vai ser sempre próximo. Agora, vamos lá. Se a circunferência tem 5 centímetros de raio, quanto mede o seu comprimento? Então, a relação, gente, ó, a gente viu lá o quê? Que o π, que a gente determinou que era 3,14, era o comprimento dividido pelo diâmetro. Isso significa o que aqui para mim? Que o diâmetro, aqui ó, o π, se eu passar o d para lá, eu vou ter que a circunferência ela vai ser igual ao diâmetro vezes o π. E o diâmetro é quem? É 2 vezes o meu raio. Então, vai ficar 2 vezes o raio vezes o π. Que a gente geralmente usa escrito assim, ó, 2πr. Isso daqui é o comprimento da minha circunferência, de qualquer circunferência, gente. Então, o comprimento dessa circunferência que a gente está trabalhando aí, ó, o comprimento de uma circunferência de raio 5 vai ficar 2 vezes o π, que a gente vai usar lá, que é 3,14, ó, o valor que ele deu aqui, vezes o raio, que é 5. E aí vai ficar 3,14 vezes 2 dá 6,28. 6,28 vezes 5 vai dar 31,4. Então, o comprimento, a volta da minha circunferência vai ter esse tamanho aí. Em um passeio de veleiro, o condutor dá voltas no lago em formato circular. Esse lago tem 3.140 metros de comprimento. Qual o valor do diâmetro do lago? Então, ele falou quanto que é isso e ele quer saber esse daqui. Então, o comprimento é igual ao diâmetro vezes o π, não era que a gente tinha visto? Então, se o comprimento é 3.140, o diâmetro é o que eu quero saber e o π é 3,14, ó, tá multiplicando, passa para lá dividindo. Então, meu diâmetro, gente, vai ser 3.140 dividido por 3,14. Então, 3.140 dividido por 3,14 vai me dar 1.000. Então, ele tem 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro de diâmetro, ok? Bom, a gente já vai fazer hoje, começando as aulas 5 e 6 também, que essa foi uma aulinha bem demonstrativa, bem prática, vocês vão estar fazendo os outros exemplos em casa, então, nós vamos agora para a aula 5 e 6. Conjunto dos números reais, recordando os naturais, inteiros, racionais e irracionais. Comparar e compreender diferenças entre racionais e irracionais. Escrever um número irracional na forma decimal e perceber que o resultado é uma dízima não periódica. Localizar os números irracionais na reta. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer recapitular as ideias de conjuntos? Então, eu tenho lá o conjunto dos meus números naturais. Ó, tá aqui. Meu conjunto natural é quem? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e até infinito. Aí, gente, eu vou ter o quê? Um conjuntinho aqui que eu vou chamar de conjunto dos números inteiros, que é quem? São todos esses números, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o infinito, e ainda além desses daí, eu vou ter o quê? Com os números negativos, então eu tenho lá o menos 5, menos 4, menos 3, menos 2,
Menos 1, 0 até o menos infinito. Aí tem um conjuntinho que vem mais para cá ainda, que ele tem todos os naturais, todos os inteiros, e tem mais os números que a gente consegue escrever na forma de fração, ó. 0,5, 0,75, 3 sobre 2. Então, ó, os naturais eu também consigo escrever na forma de fração. Um exemplo, ó, o número 2 eu posso escrever como sendo quem? O 4 dividido por 2, 4 sobre 2. O menos 5 eu posso escrever como menos 5 sobre 1, ou menos 15 sobre 3. Então, todos os números naturais e os números inteiros eu posso escrever na forma de fração. E aí, além desses daí, tem todos os outros, todas as frações, todos os números decimais e as dízimas periódicas, que são aquelas que repetem, né? Ó, 3, 3, 3, 3, 3, 0,125, 125, 125, 125. E aí, eu tenho um conjuntinho separado deles aqui, ó, que são os irracionais. Quem são esses conjuntos dos irracionais aqui? São os números que eu não posso escrever na forma de fração. Ele não tem como ser escrito na forma de fração. Que são quem? Essas dízimas não periódicas. E aí eu tenho um conjunto grandão que vem aqui, ó, e pega todos esses daqui, que são o conjunto dos reais. Então, o conjunto dos reais, gente, eles vão ser os irracionais unidos com os racionais. Então, todos os números que eu posso escrever na forma de fração, unido com todos os conjuntos que eu não posso escrever na forma de fração. Bom, agora a gente vai analisar a atividade número 1. Verifique se as afirmações são verdadeiras ou falsas e corrija as falsas. O número menos 4 é um número natural, ó, tá dentro da bolinha preta? Não, o menos 4 é um número inteiro. Não é um número natural. O número 0 está contido nos números inteiros? Verdadeiro. Tá aqui, ó, números inteiros. O conjunto dos números racionais pertence ao conjunto dos números inteiros? É ao contrário, gente. O conjunto dos inteiros pertence ao conjunto dos racionais. Por quê? Porque existem números racionais que não são inteiros, mas todos os inteiros são racionais. A dízima periódica 0,33333 está contida no conjunto dos números racionais e dos reais? Verdadeiro. Ela pode ser escrita na forma de fração. São as famosas frações diretrizes. A raiz quadrada de 2 pertence ao conjunto dos números inteiros e ao conjunto dos números racionais? Dos inteiros, não. Toda raiz não exata pertence somente ao conjunto dos reais e dos irracionais. Então, o conjunto dos reais e do conjunto dos irracionais. O número 3,141592, ó, percebe que não tem repetição. Esse daqui é o nosso pi, tá? É o pi aqui. Pertence ao conjunto dos racionais e dos irracionais? Não, de novo, aqui pertence ao conjunto dos reais e no conjunto dos irracionais, tá bom? Bom, vamos lá. Identifique o número que se refere a cada tópico da regra. Então, aqui, ó. O oposto de 2. O oposto de 2, ó, é o menos 2. Tá aqui. 1/6. 1/6, gente, é o 1 dividido por 6. Então, quanto que é 1/6? 1 dividido por 6. Vai fazer a divisão. Quanto que dá 1 dividido por 6? Dá 0,1666666. Então, aqui, ó, como que eu faço para representar? Eu vou pegar essa uma unidade que eu tenho, eu vou dividir em 6 partes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partinhas. E eu vou pegar uma partinha aqui, ó. Então, ela vai estar aqui, ó, 1 de 6. Dividi em 6 partes e peguei uma. A terça parte de 27 é 27 sobre 3. 27 dividido por 3 dá 9. Tá aqui, ó, gente. A raiz quadrada de 6,25, que vai dar 0,25.
2,5. 2,5 vai estar 2,5. Tá aqui, ó. Divide na metade. A raiz de 0,25 vai dar 0,5. É meio, ó. Eu venho aqui na metade e pego esse pedacinho da metade aqui. E a gente vai fazendo esse tipo de aproximação para achar. Ok, pessoal? Bom, a gente vai aproveitar essa mesma aula para trabalhar algumas coisas sobre os conjuntos em geral. As aulas 7 e 8 é sistematizando o conceito de conjuntos numéricos. Então, vamos lá. Nessa etapa, tudo o que aprenderemos até aqui como estudante, a proposta é fazer a verificação através da estratégia de jogos. Você e sua dupla terão um tempo estipulado pelo professor para responder cada questão, e é proibido o uso de calculadoras. Registre o seu cálculo. Então, aqui, gente, na verdade, a gente vai fazer realizar, né, essas continhas. Antes da gente começar, que na verdade os exercícios vão ficar para a próxima aula, só gostaria de trabalhar com vocês o conceito de fração geratriz. Então, a fração geratriz é uma fração que na hora que eu fizer o de cima dividido pelo de baixo, vai me dar uma dízima periódica. E como que eu faço para determinar a minha dízima periódica? Para determinar a minha fração geratriz, eu tenho que entender a nomenclatura da minha dízima periódica. Então, vamos supor que eu tenha lá 3,02121 e assim por diante. Tudo que está nessa parte aqui, eu chamo de parte inteira. O que está depois da vírgula e não tem repetição, que nem o caso do zero, é o meu anteperíodo. E a parte que está depois da minha vírgula e tem repetição, que no caso é o 2 e o 1, é meu período. Para eu determinar essa fração geratriz, eu vou fazer a seguinte coisa, ó. Parte inteira, anteperíodo e período, menos parte inteira e anteperíodo. Sobre. Vocês vão colocar um número 9 para cada algarismo que eu tenho no meu período. E um 0 para cada algarismo que eu tenho no anteperíodo. Se eu não tiver anteperíodo, eu não uso, vem um 0. E eu também não uso aqui. Então, isso daqui ficaria como? Quem é a minha parte inteira desse número? O 3. Quem é o meu anteperíodo? O 0. Quem é o meu período? 21. Menos a minha parte inteira, que é 3. O meu anteperíodo, que é 0. Tudo isso sobre. Quantos algarismos eu tenho no meu período? O 2 e o 1. Então, eu tenho 2 algarismos. Então, eu vou pôr 2 números 9 aqui embaixo. E um 0 para a quantidade de algarismo que eu tenho no meu anteperíodo. Só tenho um algarismo, que é o 0. Então, eu vou acrescentar um 0. E aí, eu vou fazer lá. 3.021 menos 30 dá quanto? 2.991. Isso dividido por 990. Então, se vocês realizarem lá essa continha, ó, 2.991 dividido por 990 vai me dar o 3,021. Então, aqui, pessoal, traz o conceito de como achar a minha fração geratriz. Para eu poder fazer continhas desse jeito, eu vou ter que transformar na fração geratriz para eu poder determinar quem é o valor desse daí, ok? Bom, então na próxima aula a gente vai realizar os exercícios da aula 7 e 8 e ficamos por aqui, pessoal.